Bacana. Bem, o pessoal está entrando, já são 1h01, passaram quase 1h02, passaram 2 minutinhos aí já do horário. Vamos começando, a gente vai batendo um papo rápido, fazendo algumas introduções. Então, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. E hoje, super especial, com colegas aqui que estão com a gente da Intelbras, tá? Eu me chamo Daniel, sou gerente de negócios aqui da Willon para América Latina. Vou trabalhar com vocês nesse período. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de rastreamento de vídeo, evolução da videotelemetria no Brasil. E antes até de eu passar as apresentações, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas aqui embaixo. Aqui vocês podem perguntar, que a gente tem um moderador que vai ir selecionando as perguntas, vai juntando o que é similar para a gente poder responder o máximo de perguntas ao final para todos vocês, tá bom? Bem, então eu estou aqui com mais três colegas, tá? O Vitor Figueiredo, aqui da Willon, além de estar também com o Alexandre Simas e a Letícia da Intelbras. Vou passar a palavra para o Vitor para ele se apresentar um pouquinho e aí a gente vai dando sequência. Fala, Boa Vitor. tarde a todos. Meu nome é Vitor Figueiredo, eu faço parte da equipe de suporte técnico da Yellow. Eu atuo como engenheiro de suporte e nesta apresentação nós vamos mostrar um pouco das funcionalidades dos equipamentos da Intelbras no Yellow e a plataforma e as funcionalidades de vídeo. Vai ler. Opa, bom dia, pessoal. Me chamo Letícia, como o Dani bem falou. Atuo na Intelbras aí já há 5 anos, sempre muito voltado para esse mercado veicular. Nos últimos 6 meses eu assumi um desafio aqui junto ao Alexandre Simas, que é atuar na gerência de novos negócios e parcerias. Um dos resultados dessas parcerias a gente está colhendo aqui hoje com a Willon, tá? Então, o papel hoje muito de atuação na Intelbras é expandir o mercado, provar valor quando a gente fala do vídeo sendo utilizado em frota, né? E fazer com que essa fatia, que hoje ainda é muito pequena, e a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje, se torne maior para que todo mundo tenha negócios aí. Legal, Lê. E não menos importante, é o último aqui da fila, Alexandre Simas, 16 anos aqui na Intelbras, sou manezinho da ilha, né, moro em Florianópolis e eu costumo dizer, sou filho, neto e bisneto de manezinhos, pai e mãe, então é uma raridade. Florianópolis que vem crescendo aí, principalmente no âmbito de tecnologia, é um polo de tecnologia, muita gente vem para cá trabalhar e hoje a expectativa é grande também. Estou como head da parte de veicular aqui dentro da Intelbras, assumi esse desafio há 7 anos, e nesses 7 anos a gente viu realmente uma mudança, uma percepção, né, do mercado como um todo e do ecossistema, né? Então a intenção hoje é trazer um pouco para vocês contribuir o porquê está investindo nesse mercado de videotelemetria, quais são as dores, como que vocês podem ser mais assertivos nas abordagens, né? Então, é pensar desde a evolução, trazer um pouquinho da experiência que a gente tem vivenciado em todo o Brasil, com áreas diferentes, com expectativas diferentes, tickets diferentes, né? Então, hoje a expectativa é essa, a troca e a parceria que nem a Letícia falou com a Willow, ela vem enriquecer. Para nós é muito importante, é um passo muito bacana. E aqueles que já conhecem a Willon, já utilizam a plataforma, vocês vão ver que é um ganho grande. E quem está com a Intelbras e precisa de uma plataforma que é fundamental para o sucesso desse negócio, vai poder experimentar e ver um pouquinho, não experimentar, né? Mas visualizar o que a gente tem para oferecer aí juntos. Comigo aqui, né? Falando um pouquinho de Intelbras, a Intelbras é uma indústria brasileira, tá? Aqui de Santa Catarina, possui 7 unidades hoje, né? Em todo o Brasil, sendo Minas Gerais, Pernambuco, que é um CD, Manaus, escritórios da China e outras empresas do grupo. Então, ela saiu de Santa Catarina e foi expandindo. Então, a gente tem lá a fábrica em Manaus, em Santa Rita, em Minas, e Pernambuco, que é um CD nosso. Uma empresa, pode passar por gentileza? Uma empresa que já tem aí aproximadamente 50 anos,
de história, veio de telecom, muitos conheceram. Eu vim aqui na Intelbras, entrei na parte de telecom, migrei de telecom para segurança eletrônica, para a CFTV, e hoje a gente tem essa Intelbras, essa indústria grande, ela atualmente eu costumo dizer o seguinte, são 3 grandes indústrias aqui dentro da Intelbras, para que a gente entenda um pouco a Intelbras, como é que ela se apresenta para o mercado. Então, a primeira eu falei, telecom, né, ou seja, comunicação, conectividade, hoje, né, na história a gente vai mudando, né, e a nomenclatura, mas é conectividade. Aqui estão nossos dispositivos como roteadores, PABX, telefones IPs, então tudo na parte de comunicação. Essa BU, essa indústria, é uma indústria dentro da Intelbras que só fabrica esse tipo de produto. Depois eu tenho uma outra indústria de energia, e ali tem itens, né, de fabricação como painel solar, filtro de tomada elétrica, carregador de telefone celular, no breaks, né? Então, é uma gama de produtos que são do mercado de energia. E a unidade que eu pertenço é de segurança eletrônica. Então, existe a indústria Intelbras Segurança Eletrônica, que vão ter as câmeras, os gravadores, controladores de acesso, catracas e todo um portfólio. Então, para que vocês estão tendo primeiro contato com a Intelbras e tentar entender, a Intelbras eu tenho na minha casa o telefone, tenho fechadura, mas deixa eu explicar um pouquinho. Então, são 3 indústrias que fabricam muitos produtos. E aí a gente começa a escolher os canais de venda. Acho que é o próximo slide. Perfeito. Então, uma vez que eu estou fabricando, né, esses produtos, eu olho dentro da minha unidade de segurança eletrônica e vejo para onde encaixa melhor, como eu coloco esse produto em contato com o cliente final. Claro que isso é desenhado baseado na jornada do cliente. Ou seja, o cliente, ele procura onde quando ele quer esse produto. Por exemplo, uma fechadura elétrica para residência. A gente procura na internet ou vai num varejista e tenta encontrar lá uma fechadura elétrica. Então, a gente tem o quê? O canal consumo. Então, hoje eu tenho uma lista de produtos que são destinados para aquele canal. A régua de tomada que eu falei, a questão de casa inteligente, carregador de celular. Então, eu procuro produtos para consumo e direciono aqueles produtos para lá. Isso de todas aquelas 3 indústrias, né? Cada um olha, o gerente vai lá e olha para onde é que ele vai. Depois eu tenho a internacionalização, que seria a nossa exportação. Ou seja, também olhamos para o nosso portfólio e vemos, poxa, cada país tem uma política, cada país tem uma diretriz, e a gente olha, no painel solar se encaixa aí para a exportação, sim ou não, né? Tem adesão, não tem adesão, é o momento ou não é o momento. Quando eu olho uma câmera específica também, poxa, faz sentido, não faz sentido. E aí a gente tem o canal da internacionalização, exportação. Depois, o nosso maior canal, que é a distribuição. Muita gente conhece a Intelbras por conta da distribuição, que são os nossos mais de 200 distribuidores em todo o Brasil, que atendem a todas as nossas revendas, que chega a um número aí expressivo de mais de 30 mil, 28 mil revendas dentro da nossa base, né, dentro desse ecossistema. Então, o distribuidor é a nossa extensão da fábrica, um personagem importantíssimo dentro da Intelbras, responsável por grande parte do nosso faturamento, né, os distribuidores e as revendas, e ele tem uma função específica de ser extensão, onde tem salas de treinamento, onde eles normalmente têm uma identidade visual muito similar com a Intelbras, e ele é o nosso estoque, é o nosso pulmão. Então, cada localidade do Brasil tem lá um distribuidor, e isso nos dá a abrangência de chegar a 98% dos municípios brasileiros com potencial de consumo de eletrônicos. Então, a gente está presente por conta tanto da distribuição como os nossos revendedores. E por que eu deixei por último soluções e projetos? Porque a gente, dentro de todo esse portfólio de produtos, desses mais de 1.300 SKUs que a Intelbras produz, a gente percebe que no mercado sempre vão ter parceiros especializados, canais específicos. A gente percebe que tem canal que só trabalha com órgão do governo, ele não vende para a empresa privada. Então, aqui dentro eu tenho uma vertical chamada governo. Depois eu tenho empresas que só atuam para o varejista. Eles pegam um supermercado novo e vendem
do incêndio, até a câmera, a catraca, eles vendem toda a solução, mas ele só vende para varejista. Então, eu tenho aqui uma vertical retail. E quando eu... Simas, só para complementar, Desculpe. sempre com um canal envolvido, né? Então, quando a gente fala que eu vou num varejista e vou desenhar soluções para isso, sempre vai ter um canal que é core nessa vertical atuando junto. Obrigado, Lê. Deixei o botãozinho aqui pronto também. Tô do ladinho da Letícia aqui. E aí, esse canal, ele é específico para esse mercado. Então, quando eu assumi há 7 anos essa gestão das câmeras veiculares, que é o que a gente vai abordar aqui, a gente percebe que existiam canais específicos, né? E começamos a mapear, que são as empresas de rastreamento e telemetria, empresas de monitoramento, que são os que têm o cliente, né, na mão. A jornada do cliente, quando ele procura alguma solução de tecnologia para o seu veículo, ele vai procurar aquela empresa de tecnologia. Então, hoje eu sou, né, gestor nessa área, que a gente tem canais específicos para atuar nesse mercado. Pode ir para frente, por gentileza. Aqui. Perfeito. Aí nós temos alguns pilares aqui para a gente atuar nesse mercado de frota, que é justamente um time especializado. Como a Letícia disse aqui, eu para o mercado, para que todos saibam que a gente tem um time que atua no Brasil inteiro, né? Um time em cada região. Isso visa a gente dar mais proximidade para todo, né, no atendimento. E eu tenho um time interno também, que é um time que atua junto aos nossos distribuidores, atendendo os nossos canais e desenvolvendo as soluções junto com eles. E o entendimento é justamente o que a Lê trouxe ali, é a gente sempre atuar junto com os canais, é sempre ter a parceria junto com os canais. Depois eu acho que no desenrolar do nosso webinar a gente pode falar um pouquinho mais sobre talvez modelo de negócio, caso caiba aqui, tá? Vamos para o próximo slide. Bom, era isso então que eu tenho para entregar nessa introdução. Mas antes de eu passar o microfone ali com o Dani, que eu vi que era para o Dani, gente, fica até o final, que foi uma apresentação breve da empresa. O Dani também vai fazer a apresentação dele, mas como eu falei, eu quero poder instigar que você fique nesse webinar, porque nós vamos apresentar as soluções dos dois conjuntos. Eu quero falar sobre também dados do mercado, por que a gente tem que ir para esse mercado, quem chega antes bebe né, água limpa, ok? E nós estamos nesse exato momento de crescimento, eu digo todos nós, vocês que estão aqui interessados, então é o momento de olhar, de ter atenção, de estudar, de se preparar, porque o mercado está bem aquecido, e essa parceria que a Lê celebra aqui, que a gente fala que é a primeira entrega dela aqui como gerente de novos negócios, ela gera uma expectativa muito grande, porque a solução ficou muito bacana, muito bonita, muito clean, entrega muito valor para o cliente e para vocês que vão estar lá na ponta, né, entregando a solução. Vai lá, Dani. Bacana, Alexandre. Obrigado aí pelas palavras, né? Realmente é surpreendente ver o tamanho da Intelbras no mercado. A gente até esteve pessoalmente, então eu fiquei impressionado com o tamanho do portfólio, a capacidade produtiva, o tamanho do time. Então, sem dúvida, é uma parceria que vai ser muito positiva para todo mundo e para a nossa audiência também, principalmente. Bom, eu vou mudar um pouquinho aqui a paleta de cores desse visual. Vou falar rapidamente sobre a Wielon e sobre a Gurtan. A Gurtan é a empresa desenvolvedora da Wielon. O Wielon é um produto nosso. Hoje a gente está sediado na Europa, atua em mais de 160 países. E a nossa equipe, né, o nosso time, eu juntamente com meus pares e todo o time Gurtan, tá em 13 cidades em todo o mundo. Então a gente tem um alcance, uma entrega global bem bacana, muito em linha com esse movimento também da Intelbras de internacionalização que o Alexandre comentou. Bom, e o Elon, ele é o principal produto da Gurtan. Hoje é uma plataforma que tem na sua base mais de 4 milhões e 200 mil veículos, mil ativos, né, que a gente rastreia desde veículo a pessoas, mascotes, objetos, enfim.
E a gente trabalha com uma rede de parceiros em todo o mundo, você vê ali pelo mapa, já são mais de 2.700. E um ponto bacana, mais de quase 4.000 modelos de equipamentos GPS integrados, que vão desde sensores, equipamento GPS, câmera. Então, tudo isso visando entregar uma solução muito flexível, muito robusta e bastante completa para o mercado. Por que eu uso sempre essa palavra de flexível? Porque pelo portfólio que a gente entrega, você consegue fazer um pouco de tudo nela. Rastrear veículo, embarcação, avião, helicóptero, patinete, bicicleta, fazer medições através de sensores para temperatura, umidade, pressão, nível de combustível e, que é o core da nossa conversa hoje, a videotelemetria, o vídeo monitoramento, trabalhar com essa parte de imagens, que é uma demanda muito crescente no mercado e a gente conversa muito sobre isso e viu muito isso na última ExpoSec, por exemplo. Muita demanda para vídeo monitoramento. Bem, e até entrando também no tema principal do nosso webinar, vocês, quem está no mercado sabe disso, que há uns anos atrás o mercado ele buscava soluções mais básicas. Localização GPS, um bloqueio de motor, uma função para fazer uma rota. Então, era tudo muito básico e era o que o mercado vinha demandando. Isso até é eficaz para aquele uso, mas acaba oferecendo uma visão limitada da operação. Ou seja, você não consegue identificar alguns comportamentos de condução, alguns comportamentos do condutor e o que acontece durante a viagem. Se houve algum risco de acidente, se houve algum acidente. Porque você pensa no Brasil, você manda uma carga daqui do Rio de Janeiro, de onde eu estou, lá para o Pará, olha quanta coisa pode acontecer nesse Brasilzão. Então, é uma demanda muito crescente, seja de quem tem a carga e entrega ela para um transportador, seja do próprio transportador, ou de quem é o dono do caminhão, por exemplo. Isso se estende não só para transporte de carga, isso vai também transporte público, transporte escolar, é uma demanda que a gente tem identificado bastante em licitações do governo, com demandas que a gente recebe transporte médico, enfim, isso se estende para muitas áreas e é por isso que é uma demanda tão crescente. Tá? Então, agora a gente vai dar uma avançada, tá, nesse assunto e a produção aqui ela vai tirar essa apresentação e eu vou voltar a palavra para o Alexandre, para a Letícia, é para que a gente possa bater um papo sobre o que o mercado está demandando, quais são essas exigências tão recentes que vêm surgindo do ponto de vista de mercado, para trazer alguns insights aqui para a gente e a gente poder entender o que está acontecendo aí nesse nosso mercado. Legal, me permite aqui começar rapidinho? Legal, gente, vamos pensar o seguinte, tá? Há 7 anos... Mutou? Perdão. Há 7 anos, quando eu entro neste negócio, a gente tinha um cenário. E aí eu vim de telecom, como eu já trouxe brevemente, e eu precisava entender quem eram os personagens, né? E é algo muito importante, todos nós aqui que estamos, entender quem são os personagens. Eu não sei, como a gente não consegue saber quem está no webinar, né, o nível de conhecimento, eu quero tentar equalizar o nosso racional para a gente estruturar como é na linha do tempo e que momento, por que esse momento é tão importante, né, para a gente fazer associações. Então, eu entro e vejo que era um mercado super maduro. Tinha dados todos na internet. Então, eu tenho lá no governo, site do governo, dados de frota, eu tinha dados de acidentes, dados de rastreamento, cara, muita informação, muita informação. E aí eu comecei a fazer o racional e entender, poxa, se é um mercado maduro, o que está faltando? Faltava realmente estruturar e desenhar. Hoje a gente, né, para que a gente tenha um pouquinho de dados, alguns já vão ter esses dados nas mãos, mas vocês podem procurar
tamanho de frota na internet, vocês vão encontrar. Nós estamos falando de 124 milhões de veículos circulantes no Brasil. Desses 124 milhões, aproximadamente 6 milhões são veículos pesados, né, médio pesado. Desses 6 milhões também, não dos 6, mas dos 124, aproximadamente 2 milhões e meio são veículos de comerciais leves, todos esses circulantes no Brasil. E olha só, a gente tem... Perfeito. Aí eu encontro esse cenário e digo, poxa, como é que está a tecnologia dentro desse mercado? Ela estava começando. Eu me lembro que eu vi que para eu vender, eu precisava conhecer as empresas de rastreamento. E a gente começa a sentar nas mesas, fazer evento e chamar, olha, tem uma oportunidade, o vídeo é uma grande oportunidade para melhorar a sua gestão. Uma linguagem simples, gente, aqui, tá? Uma linguagem simples. Ó, tu precisa colocar câmera para melhorar a sua gestão. E a gente fazendo jantares, isso em 2022, e eu falei, seguinte, vocês empresas de rastreamento, se vocês não entrarem no vídeo, o camarada que faz CFTV, ele vai entrar no rastreamento. 2022, hoje é 2025, o que eu estou vendo? As empresas de monitoramento, empresas de CFTV, de segurança eletrônica, começam a migrar e querer. Obviamente, isso é muito bom para nós, Dani, porque eles precisam de plataforma, precisam de solução. Então, a gente vê que o ecossistema começou a pedir. Então, lá atrás, estava, não, a câmera está distante, é um ticket alto, porque eu estou acostumado a vender um rastreador vou chutar hipoteticamente, gente, R$200, agora eu vendo uma câmera de R$2.000. O meu cliente não tem dinheiro. Eram as primeiras objeções, né? E quando a gente foi vendo, não era questão de dinheiro. E eu vou passar a bola já para ler em seguida, mas eu quero trazer todos nós também um racional do seguinte. A gente fala de indústria 4.0. Vamos lá, gente. Todos nós estamos conectados. A gente é conectado. Então, hoje está na palma da nossa mão tudo, rastreabilidade. E quando a gente fala de indústria 4.0, a gente fala de dados, a gente fala de integração, a gente fala de IoT, de ter informação de todo o sistema. E aí a gente pega as indústrias, então eu pego o grão, eles sabem exatamente onde é que está a colheita, onde é que foi a última safra para descansar solo. Eles conseguem lá, falando de grão, né? No animal, eles conseguem ver o tamanho do boi, tem chip no boi, tem dados no boi. Nós vamos falar da indústria de eletrônico. Nós temos um maquinário e eu sei quanto tempo aquele maquinário está rodando, qual a pressão que está dentro das injetoras, eu tenho todos aqueles dados. Então, eu como indústria, eu coloco tecnologia, coloco conexão, consigo coletar dados para poder ter tomada de decisão. E quando eu vou para a minha logística, seja do grão, seja do boi e seja do eletrônico, a gente tem na cadeia uma parte essencial, que é a logística. Que adianta eu ser totalmente produtivo, totalmente eficiente na minha gestão que está aqui sobre o meu domínio, né? Colocando tecnologia. E quando eu chego na parte logística, que também faz parte do meu ecossistema, ou seja, é como o meu produto vai chegar na ponta, eu não tenho tecnologia. Por isso, existe uma pressão muito grande dos próprios embarcadores, de todos os fabricantes, para que essa cadeia também tenha dados, para que esse meio importantíssimo também me dê dados de chegada, dados de previsibilidade, né? Previsibilidade. Por quê? Porque eu preciso casar toda a minha cadeia. Então, eu trago essa abertura aqui, Daniel, né? Para a gente pensar, poxa, por que está precisando? Sim, porque todo mundo precisa se conectar. E para onde é que e de onde é que isso começa a surgir e dar mais velocidade? Conectividade, né? 4G, a rede 4G deu muita amplitude para isso. Hoje já vimos, né, a empresa, né, o satelital Elon Musk, vamos lá, colocando satélite em todo, né, explodindo satélite para, né, para conectividade. E olha só, por quê? Porque ele sabe que as pessoas precisam de conectividade, as indústrias precisam de conectividade, e assim por diante. Então, nessa introdução, eu quero dizer o seguinte, gente, nós precisamos nos movimentar, né? E o mercado está fazendo pressão para que esse meio
também vai nesse sentido. Tá? Aqui eu trago aqui, Lê, não sei se quer puxar alguma coisa. Não, acho que foi perfeita. Eu vou ficar mutando ele, a gente vai ficar nessa problemas da vida online, gente, quando a gente está fazendo esse tipo de evento, né? Acho que o Simas resumiu bastante. Na verdade, ele abriu bastante, né? E eu traria uma frase aqui só para resumir, que a gente, quando fala lá de 2022, quando ele começou, ou quando a gente começou a entender um pouco melhor esse mercado, eu falava saber se a carga saiu, se ela chegou, onde estava o veículo, se teve algum problema. De lá para cá, os valores que a gente enxerga nesse mercado, eles cresceram exponencialmente. E com isso, eu preciso investir mais em segurança. A gente está falando de roubo de carga no Brasil, equivalente a quase 1 bi em prejuízo. Então, além disso, eu tenho outras questões, como questões que a gente não enxerga. Vamos falar de agro, que a gente sabe que é um mercado que a Willon também consegue ter uma boa aderência aí, e que talvez alguns de vocês trabalhem. Além do prejuízo que eu tenho com a carga, eu tenho o prejuízo que acontece durante a gestão da carga. Então, eu tenho questões de temperatura, eu tenho questões de tempo, em que, por exemplo, uma galinha, uma ave pode ficar dentro de um caminhão. Falando bem grosseiramente aqui, né, pessoal? Então, são esses pontos. A gente está falando que só em perda esse mercado gasta 1 bi, daquilo que é tangível. Não estou falando do intangível como a gente vê no agro. Então, quanto de ROI eu tenho dentro desse mercado quando a gente fala de colocar solução. Solução, ela deixa de ser, né? Então, a gente também tem um papel forte nisso junto aos embarcadores, ela deixa de ser saber se a carga chegou, se a carga saiu, onde o veículo está. Ela passa a ser acompanhar toda a jornada, trazer dados para enxergar como está o meu motorista. O mercado passa a ter uma divisão clara entre o safety e o security. Há 3 anos atrás, a gente nunca ouvia falar disso. O pessoal estava preocupado com segurança. A gente ouvia muito que era câmera velada, o rastreador tem que estar totalmente escondido, ninguém pode saber que esse veículo tem rastreador. A partir de 2023, a gente começa a enxergar a movimentação de safety. Eu preciso saber se o meu motorista está seguro, como que ele está conduzindo, ele está sendo um perigo nas estradas, porque isso também traz um custo altíssimo hoje dentro das operações, né? Então, acho que são questões como essa que a gente começa a tentar resolver, né, dentro desse ecossistema que ele é tão complexo, mas que ele tem muita oportunidade. Oportunidade, a gente fala de dinheiro na mesa mesmo. E até para trazer um fator que é muito importante, que a gente recebe muita demanda, é mitigação de risco. Porque né, já houve uma época que se falou, e ainda se fala que dados são o novo petróleo, e a gente precisa ter dados de algum lugar, captando através de algum equipamento, trazendo para algum sistema para que você possa enxergar e falar: caramba, o meu trator no campo está fazendo em 4 dias o que poderia fazer em 3. Estou perdendo um dia queimando diesel, pagando uma pessoa a mais, ou então o meu caminhão está saindo com uma carga X e chegando com o combustível um pouco esquisito. Caramba, não deveria ser esse nível de combustível, tinha que ser um pouquinho mais, o que está acontecendo? Então, esse 1 bi é o que você tem na mão, mas tem muito mais, É o como a Letícia tangível, falou, né, Dani? dinheiro. Tem o intangível. Tem muito mais dinheiro na mesa do que talvez a gente possa imaginar. E isso é o grande e o principal fator que vai nos levar a conquistar esse mercado cada vez mais. Né? Mas isso, claro, que não é fácil, existem algumas barreiras, né? A gente identifica barreiras no mercado, seja cultural, seja parte técnica, seja um suporte que você vai prestar para o mercado. Então, isso não é fácil. Né? O pessoal da própria Intelbras tem identificado isso. Né? O Simas falou: olha, a gente começou assim, mas caramba, e agora é caro. O preço sempre vai estar na mesa, não tem jeito, faz parte da negociação. Mas esse tipo de barreira, e até devolvendo para vocês, o que vocês enxergam também aí do lado, como os fabricantes de equipamento, tanto para câmeras veiculares como nos outros segmentos, essas barreiras que o mercado trazem e o quão difícil é para que o pessoal tenha alguns também insights poxa, como é que eu vou passar por cima disso e continuar avançando e me diferenciando? Seguinte, 3 áreas de conhecimento que precisa ter para trabalhar. E por que eu estou puxando isso?
A primeira área de conhecimento para trabalhar com o veículo é o que você já tem. Então, eu entendo de Volvo, Iveco, Volkswagen, eu entendo já sobre rastreamento, eu entendo sobre elétrica automotiva, eu domino isso. Isso falando para um canal de venda que está atuando lá. Então, é familiar, soa familiar. Mas esse profissional agora precisa adquirir mais 2 áreas de conhecimento, com um pouco mais de profundidade, talvez uma, que é a parte de redes. Então, o conhecimento de redes, conectividade, né, servidor. Então, poxa, é o gravador que não está transmitindo ou é a plataforma que está fora, né, do ar? Enfim, onde é que está o BO aqui para eu poder discernir e o meu técnico poder atuar? E a terceira área de conhecimento é o CFTV, né? O conhecimento CFTV, que é ângulo de abertura, o frames por segundo, a taxa de transmissão, o quanto que isso consome, isso vai ser gravado na nuvem, não vai ser gravado na nuvem. Então, quando a gente fala as barreiras de entrada, elas começam por área de conhecimento, sem dúvida, porque gera aquele medo de começar a falar, eu vou falar para o cliente faz a pergunta, mas ela é megapixel? Aí o cara vai dizer, megapixel, não sei se ela é megapixel, não vi, né, no manual ali, não estava com essa nomenclatura, né, eu vi que era 1080p, mas 1080p o que significa? Então, acredito que o preparo para isso é justamente entender e separar, pegar a sua base de conhecimentos, a sua equipe e dizer, beleza, a gente domina isso aqui, agora a gente precisa entender um pouco desse conhecimento e adquirir um pouco desse conhecimento para a gente poder começar a conversar, porque a pergunta do cliente vai vir, né? E eu digo já na pergunta que é para venda, né? No primeiro contato, eu vou começar a namorar. E aí depois tem mais um monte, mas eu queria trazer isso aqui porque ele diz muito sobre onde primeiro eu vou começar a investir. Onde primeiro eu vou começar a investir. Então, invista no conhecimento, nesses conhecimentos. Depois vai vir preço, depois vai vir conhecer plataforma, produto, etc. Mas é isso. Isso, e até vou dar um exemplo bem prático disso que você falou, investir em conhecimento. Eu já tive uma experiência de implantações de sistema e tudo mais, e é muito comum você colocar alguma coisa nova para rodar. Por exemplo, implementei um sistema na minha empresa nova, um sistema novo na minha empresa. Eu mando imprimir um documento, o documento não imprime. Caramba, o sistema não está funcionando, mas às vezes a impressora não está nem na tomada. Então, a gente poder capacitar a equipe, e aí quem está assistindo a gente, se quiser colocar aqui no chat ou lá no Perguntas e Respostas, Dani, formas de capacitação, barreiras, vai ser muito e sobre legal. o que tu Diga lá, Lê. falaste, esse conhecimento ele te gera argumentação, porque aqui a gente está falando muito de barreira de entrada do parceiro. Mas esse parceiro ele também vai ter a barreira de entrada, ele vai ter que apoiar o cliente dele nas barreiras de entrada que vão vir do próprio time, às vezes. Então, entender como o sistema se comporta, se eu posso fazer desligamento quando esse cara está na cabine, fora de jornada de trabalho, porque o mercado ele enxerga a câmera, principalmente quando a gente fala do motorista, né, do condutor, ele enxerga como algo que viola a privacidade dele. Então, isso é um ponto importante. Eu preciso dominar a solução para conseguir ter a argumentação junto. Eu vou ser o braço. Eu, no caso, o parceiro, né, a revenda que está lá atuando, ele vai ser o braço do transportador, do dono da frota, no momento em que ele precisar provar valor pro motorista que está ali. Ele precisa ter isso, a gente precisa ter conhecimento de todas as etapas do processo, de todo esse ecossistema, para garantir que todo mundo entenda os benefícios disso. Porque eu consegui vender uma solução para o transportador, cara, eu sei que não é fácil, mas ainda é a parte menos dolosa do processo, porque o transportador ele vê o dinheiro. Eu vou falar esse umbi que está na mesa, a gente começa a tentar fazer conta, e isso é mais tangível, mas eu preciso vender valor também para o motorista, eu preciso que ele entenda que há benefícios para ele, né? Então, esse conhecimento das áreas, como as soluções se comportam, como que eu não invado privacidade, como que eu garanto a segurança desse cara. Então, tudo isso é o que torna essa venda, essa quebra de paradigma, né, algo mais fácil de ser feito, tanto pelo parceiro quanto pelo cliente. Isso, e aí começa do nosso lado, tanto como plataforma, como fabricante de equipamento, começa do nosso lado ajudar na capacitação desse nosso parceiro. Então, ele também precisa se sentir seguro de que ele tem uma retaguarda que vai ajudar, e é a nossa função, fazer isso para que ele possa se sentir seguro de ir para o cliente final e atuar nisso. Exatamente. A gente
vê também que tem bastante especificidade, né? Que é, poxa, eu já trabalho com rastreamento, então meu cliente está pedindo câmera, e a gente tem a maturidade do cliente, também é uma barreira, né? A maturidade do cliente. Porque a gente percebe que tem cliente e do negócio. Tudo, gente, parte da onde vocês estão atuando e o cenário. Eu vejo empresas de rastreamento também nichada. Tem aquela que só trabalha com frota pesada rodoviária. Tem aquela empresa de rastreamento que só atua com coleta seletiva de lixo. Tem aquela que só atua com linha amarela. Tem a outra que só atua com, enfim, com cliente consumidor final. Então, beleza. Diante disso, cada um tem suas dores. Cada cenário desse tem suas dores. E cada cenário desse também tem um nível de maturidade. Não é porque eu transporto no rodoviário e que eles já estão mais maduros com câmeras ou transporte de passageiros, que aquela empresa de transporte de passageiro esteja tão madura quanto o ecossistema dela, né? Então, vão ter soluções que o camarada ele precisa ter só aquela pequena experiência. Ele era totalmente cego. E aí vai vir pergunta, mas né, a tradicional pergunta, legal sua câmera, mas e quando não tiver cobertura, o que que acontece? Essa é a clássica. Aí a gente devolve. Hoje, como é que você vê quando não tem cobertura? Ele diz, eu não vejo. Pois é, eu vou te dar uma solução que pelo menos 50% da tua rota, do teu trabalho, tu já vai conseguir ver. É claro que 50% estou dizendo, poxa, imagina que 50% da onde o caminhão dele transporte não, o Pior veículo, caso, né? é o pior caso, né? Que não tenha cobertura. Mas então você passa a ver. Então, se você só der a experiência dele de poder ver, já é bastante coisa. Vai ter o outro camarada que ele quer já o rastreamento, ele quer melhorar a gestão dele. O primeiro, ele só queria ver. O segundo, ele já tem a dor, ele já sabe que a perda, que nem o Dani falou, perda de combustível, ele já sabe que tem alguma coisinha, ele precisa pegar, ele está vendo que está tendo muito desvio de rota e só com o rastreamento, a telemetria, os dados não trazem muito, e que se ele colocar uma câmera, ele vai ver o que está acontecendo, poxa, desviei a rota aqui porque tinha uma manifestação. Será que tinha uma manifestação mesmo? A câmera vai poder traduzir isso para ele. Então, esse segundo gestor já tem a dor um pouco mais específica, né? E ele quer com a câmera auxiliar. E o terceiro nível é aquele camarada que já tem uma operação bem crítica, ele já cuida dos dados, já está com a plataforma do Willow, assim, vendo tudo direitinho, que a plataforma mostra os dashboards para ele, ele consegue fazer uma gestão, mas ainda assim há situações que a câmera vai ajudar a prevenir, como, por exemplo, inteligência artificial. Então, ele vai evitar acidentes, né? O uso do celular, o sono, né? E a câmera vai trazer muita evidência. Então, esse cara também está num nível de maturidade maior. Então, quando tu pergunta, Dani, as dificuldades, as barreiras, elas vão transpor cenários diferentes, né? Como eu falei, aplicação de transporte passageiro, transporte rodoviário, e nós vamos ter também a maturidade daquele próprio cliente. Então, para todos nós, a gente tem que sempre olhar e cuidar. Às vezes não adianta querer vender o sistema de IA se ele só está querendo ver a câmera. Ele só quer ver mais uma imagem que ele estava realmente vivendo às cegas, né? É como milagre de Jesus. Eu era cego, agora vejo, e agora ele vê e tudo muda, né? Teve depoimento de cliente nosso que diz, cara, agora eu não consigo dormir mais. Por quê? Não, porque agora eu sei o que está acontecendo e eu estou preocupado, porque eu só botei na metade da frota, né? Eu não botei em tudo, e agora como que eu durmo com uma situação dessa? Não é verdade? Então essas são algumas principais barreiras, e eu vi no chat, né? Vou tomar liberdade, né? Que colocaram ali, alguém que tinha colocado a dificuldade de técnicos terceiros, né? Então ela vai no encontro que eu estou falando, eu acho que é o momento de realmente investir, né, em conhecimento, e é justamente, ou você puxa um técnico que entende muito bem de CFTV, né, um terceiro que já domina sobre CFTV, e você apoia ele remotamente na parte, né, do que você já domina, ou realmente, são 3 áreas de conhecimento, né? O profissional ele não está pronto, tá, gente? Esse profissional não está pronto. Então, é preciso que a gente entenda que existe esse momento de estudo e de desenvolvimento. Vi que o Dalton colocou ali, o Dalton é um parceirão nosso lá
em Salvador, né, Lauro de Freitas, e ele também, ele veio de CFTV. E ele viu, cara, isso aqui tem espaço. E ele está migrando, né, buscando plataforma, solução. Mas, assim, só para complementar, acho que é uma das tuas falas, né? O contrário, ele também acontece, foi o que a gente falou no começo da conversa. Estamos falando hoje de técnicos terceirizados para fazer a instalação no veículo ou para fazer a configuração do sistema de CFTV. A ideia hoje é apoiar esse ecossistema para que vocês sejam completos em tudo. Entendo hoje que provavelmente a maioria do nosso fórum vão ser de pessoas que vêm do ecossistema de rastreamento, que já estão mais conectadas com isso. O gap, onde é que vai ser? Nas outras duas áreas que o Simas trouxe. Provavelmente em redes e CFTV. E aí é onde entra o papel dos fabricantes, e a gente, vou tirar até o crachá Intelbras aqui, né? Mas quando você for escolher um fabricante, independente de quem seja, é por aí que você tem que começar. É um dos tópicos, estou atropelando aqui as falas do Dani ali depois, né? Mas a escolha do fabricante que vai te apoiar, ou do parceiro, quando a gente fala de plataforma, é o que vai te direcionar ao longo dessa jornada. Então, por exemplo, se eu tô falando, pô, não sei nada de vídeo, eu não consigo fazer um treinamento, eu não tenho manual técnico disponível, eu não consigo falar com os caras em português, você vai conseguir, mas você vai levar um pouco mais de tempo para conseguir do que aquele cara que está com suporte do lado dele, que consegue pegar um telefone, a gente chama que é o telefone vermelho, né, do desespero. Puta, tô lá no caminhão e a câmera não liga de jeito nenhum. Fiz o cara da frota parar aqui, tá custando R$5 dia o caminhão parado. Você precisa ter o telefone vermelho, a segurança de que você está trabalhando com parceiros, e a gente fala parceiros de negócio, que vão poder te suportar ao longo dessa jornada. A ideia é fazer o ecossistema ficar completo, né? Então, se você já faz a parte física, você já está dentro do negócio, até mais de maneira mais pronta do que aquele que está no CFTV. Você só precisa de alguém que pegue pela mão, te conecte, né? Quando a gente fala de dado, o Dani falou ali, o dado é o novo petróleo. Cara, 90% dos clientes que a gente entra hoje falam, não adianta me dar dados se eu não souber tratar. É um monte de informação que eu não sei fazer nada. Então, a plataforma do outro lado, o time tem que estar preparado para te dizer, não, mas qual é a tua dor? Gera esse relatório, faz isso, a gente ajuda, etc. Então, esses dois pilares aí, tanto do lado da plataforma, é um pilar único, na verdade, né? Tanto do lado de plataforma quanto do lado de fabricante de hardware, fazem muita diferença para quem está começando. A gente vê isso no dia a dia. E até não tem problema bater a carteira, não, pode ficar tranquila, né? A gente pega esse caminho, né, tudo isso que a gente vem trazendo, e já começa a entrar em o que existe de solução. Porque, gente, assim, ó, a hora realmente é agora, e o brasileiro, vocês sabem, coloca a cerca depois que o bandido invade a casa. Não tem jeito. E o Dalton até comentou, ó, coloquei em 100% dos clientes e eles não tiram. Não foi nem combinado isso aqui, é depoimento, é fato Ao vivo, verídico aqui, ao vivo isso. Então, a gente já começa a trazer algumas soluções de maneira até prática mesmo para todos vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como que estão os dispositivos menores, mais compactos, o que tem de inteligência artificial, e daqui a pouquinho, logo na sequência, a gente mostra como que essa integração com os modelos Intelbras e na plataforma funcionam para a gente poder mostrar para vocês o que tem, o que é esse ecossistema funcionando na prática e o benefício que ele vai trazer para vocês. Ô, Dani, me veio um insightzinho rápido para que todos aqui que estão, e depois a gente vai usar esse conteúdo também, certamente, mas a provocação para quem está na área de rastreamento ou quer entrar ou está, o quanto isso pode crescer. Eu falei ali, 124 milhões de veículos, 6 milhões de veículos frota circulante, tá? E a gente vê que a tecnologia e o mundo está indo para dados e está indo para veículo autônomo, sim ou não? Né? Está indo para veículo autônomo, soluções. E aí a gente fica, poxa, mas aí os novos caminhões já estão vindo com rastreamento, já estão vindo com câmeras. Só que, pensa só, até que os 6 milhões sejam substituídos, isso tem tempo para a gente colocar equipamento, porque a indústria vai exigir que tenha conectividade, que tenha IoT, que tenha performance. Ele não vai, entre investir um empresário que tem 100 veículos, ele substitui todos os 100 veículos por um veículo totalmente tecnológico. O último lançamento da Volvo, da Scania,
ele vai para gastar mais de 100 milhões de reais, mais de 100 milhões. É mais fácil ele gastar e torná-lo ele todo tecnológico, com soluções, colocando hardware, câmera, rastreamento, telemetria, videotelemetria, tudo, plataforma, é muito mais barato, porque ele vai precisar fazer esse investimento. E esse profissional que somos nós, são vocês que instalam e fazem, vão ter, pelo menos para os próximos 5, 10 anos, emprego cativo, né? Ou seja, oportunidade. Então, é só a gente usar a cabeça e pensar assim, poxa, vale a pena estar aqui? Vale, porque eles precisam. Então, eu como indústria, eu preciso, você como usuário, você quer saber quando que vai chegar o seu novo iPhone na sua casa, e lá precisa ter, então, uma solução de rastreamento. Valeu? Legal. Bom, então, assim, é isso mesmo, e esse ecossistema consolidando tudo isso em um único lugar, você vai fazer pelo teu telefone, pelo seu novo iPhone que vai chegar, pela tua central, pela tua torre de controle, vai estar tudo lá, e essa parceria nossa hoje aqui, ela é um sinônimo disso, um reflexo disso. Fabricante de equipamento, um desenvolvedor de plataforma que vai entregar uma solução única para o mercado. Bom, então vamos falar só um pouquinho sobre as câmeras em si, agora, e depois a gente segue para a apresentação. Então, Letícia, vamos falar um pouquinho sobre as câmeras, o que a gente tem do lado da Intelbras, e aí depois a gente passa a bola para o Vitor para ele seguir com essa solução prontinha aí. Perfeito, Dani. Acho que grosseiramente falando dos produtos, né, o mercado ele não difere muito, então a demanda hoje ela vai de 8 a 80, como a gente fala no Brasil, né? Acho que o Cristina falou, para o cara que é cego e nunca viu, ele está procurando uma câmera básica, um vídeo ao vivo, e só preciso saber câmera frontal, câmera traseira e fechou. E quando a gente vai para operações mais avançadas, o cara está falando de saber se o motorista está usando o celular, saber se o motorista deveria estar dirigindo aquele caminhão, que é o reconhecimento facial. A gente tem uma série de funções. Mas quando a gente fala de colocar mais funções no dispositivo, a gente começa a esbarrar na infraestrutura brasileira. Então, o Simas bem trouxe ali, né? Onde que começou a ocorrer o boom das soluções IoT móveis? Quando a gente começou a ter uma rede 4G um pouco mais estabilizada, mas a gente sabe que a realidade do Brasil, embora tenhamos evoluído muito, ela ainda não é perfeita. Então, a gente começa a ter que preparar os equipamentos para esse ecossistema. Que eu acho que é entender o mercado onde você está inserido e criar equipamentos próprios para esse mercado. Então, o Simas trouxe lá na primeira apresentação da Intelbras, né? Estamos dentro da VU de segurança. Dentro da VU de segurança, nós temos os segmentos. E hoje nós temos um segmento de negócio que só pensa no mercado brasileiro e atuação de dispositivos para a frota do mercado brasileiro. E aí, Letícia, mas o teu... Letícia, mas o teu dispositivo também tem ADAS, DSM, igual todo mundo. Com uma garantia de que as nossas faces, o que o meu algoritmo está esperando ver é uma face brasileira, dentro das características e padrões que a gente tem das faces brasileiras, quando eu falo de reconhecimento facial, de DSM e tudo mais. Pensando no cenário brasileiro, ficou offline, mas falou, perdi a visão do outro 50%. Perdeu parcialmente, porque quando voltar a conectividade, esses dados estão todos lá. Como é que eu começo a ajudar esse cara para ele consumir menos do pacote de dados? Ainda é caro no Brasil, a gente fala, às vezes a gente tem parceiro, 5 GB não dá. 5 GB é o mínimo, 5 GB para mim já não dá, porque lá no rastreador eu gasto, Letícia, 1 mega dá para mim rodar o mês inteiro e tá tudo certo. A gente pensa em detalhes do equipamento hoje para garantir que esse cara consiga não inflacionar essa solução na ponta, né, e que ela também funcione bem. Então, vamos botar uma compressão melhor, parece sopa de letrinha do CFTV, né? Vamos reduzir o tamanho desse vídeo para ele comunicar com a plataforma da Willow, consumindo menos dados. Vamos trabalhar para que as coisas elas gerem menos custo operacional. Então, hoje, o que eu gostaria de dizer, porque a gente não vai falar aqui de portfólio, né, e etc., eu não traria o portfólio, que é um pouco extenso, mas é isso, tem uma segurança de que a gente está olhando para o dia a dia, pensando em maneiras de como a nossa solução ela pode se tornar um diferencial hoje para vocês. Então, como que eu reduzo a conectividade, o custo desse cara, né? Como que eu reduzo o custo de instalação, as 10 que estão aí hoje para provar
Então, desde mudar um conector, que parece algo simples, que o time de desenvolvimento lá pensou, não, houve um estudo por trás, houve uma análise de mercado. Cara, Dashcam é safety, é rápido. O instalador não pode cobrar o que ele cobra hoje para instalar um MDVR, que são soluções mais complexas desse cara, porque esse cara já está buscando um custo-benefício baixo. Então, o time tem atuado nisso. Tragam os desafios, tá, para o nosso time. A gente está aqui para atuar junto com vocês. Se acessarem hoje a página da Intelbras, vocês vão ver um leque de produtos, mas ele não, o nosso portfólio ele não se restringe àquilo. As soluções elas precisam hoje ser customizadas. A gente entende. Então, quando a gente fala, 90% dos caras são do meu parceiro, né? Eu tenho um parceiro que atende 90% dos caras com transporte de combustível. Beleza, provavelmente as soluções de mercado estão muito pensadas para isso. Mas e aquele cara diferente, que eu preciso de uma câmera diferente? Eu vi alguém botando aqui no chat falando de lente olho de peixe. Você vai entrar na minha página, você não vai achar essa lente, mas a gente tem um portfólio de projetos, a gente tem um time de pré-vendas aqui dentro para apoiar. Cara, se for preciso, a gente vai mexer, a gente vai customizar. Então, acho que falando de produto hoje, os principais diferenciais que a gente coloca aí para o mercado são esses. Isso. Bem, e com essa parceria de ter um projeto bem específico, o que é interessante também? Integrar de forma bastante fluida para que isso funcione e você veja em algum lugar, né? Então, você pode trabalhar, assistir o streaming o tempo que você quiser. Você tem um custo disso. Você vai investir em assistir 100% de streaming. Ah, eu quero trabalhar só com eventos. Ok, você vai trabalhar só com eventos. Então, eu vou passar a palavra agora até para o Vitor, que ele vai apresentar na prática como que essa integração hoje funciona entre esses dois ecossistemas para entregar uma solução única para o mercado. Bom, Vitor, eu vou pedir para a direção colocar aqui, tá bom? E aí você segue, vai lá. Perfeito. Bom dia novamente. Eu vou apresentar um pouco sobre os aspectos práticos da plataforma. Inicialmente, vou apresentar alguns slides, descrevendo um pouco das funcionalidades disponíveis, os parâmetros que nós conseguimos obter da câmera, e em seguinte, eu vou mostrar brevemente na plataforma o que foi descrito. Atualmente nós temos 11 câmeras integradas da Intelbras. Essas que você pode ver. Só volta um pouquinho, por favor. É, é, com destaque o MVD 3404GW, MVD 5404GW e o DCM 5004GW-IA. Em seguinte, a gente tem mais de 57 eventos integrados dessas câmeras, e dentre deles os que chamam mais atenção são motorista fumando, motorista distraído, colisão de veículo, motorista ao celular, motorista sem cinto de segurança, motorista bocejando, uso de óculos de sol e etc. Esses eventos, eles podem ser utilizados em alertas específicos. Por exemplo, na plataforma Willow é possível você configurar condições e também realizar, junto dos eventos recebidos, é possível você configurar, eu só quero que me envie grave um trecho de vídeo ou me envie um alerta via SMS, via alerta sonoro ou visual, caso a velocidade esteja acima de 30 km por hora, ou caso esteja fora da cerca eletrônica X. Então, dentro da plataforma é possível fazer essa gestão não automática das câmeras. Então, você não precisa estar acompanhando em tempo real, ao vivo, as câmeras com o cliente. Você simplesmente pode realizar a configuração e receber esses alertas da maneira que você achar mais simples. A gente tem mais de 20 tipos de ações de alertas, então permite ao cliente tratar esse dado de forma muito simples. Dentro das funcionalidades suportadas, nós temos transmissão ao vivo, que permite assistir de 1 a 16 canais da câmera. Então, é possível você acompanhar as câmeras em tempo real e acompanhar também a localidade dele na mesma tela. Então, você vai conseguir ver no mapa os canais e também, deixa eu só. E também é possível fazer a gestão da qualidade da câmera. Por exemplo, se você quiser um high quality ou uma qualidade inferior por questões de consumo de dados, também é possível fazer essa gestão direto na plataforma. Em reprodução,
É possível assistir os vídeos que foram gravados na câmera, por exemplo, no SD card dela, na memória dela, e é possível, a partir dessa funcionalidade, gravar trechos específicos. Então, digamos que você não configurou um certo alerta, mas você quer acompanhar você está precisando investigar certa situação que aconteceu de 11:56. Então você pode simplesmente ir em reprodução, escolher o período e recortar esse vídeo, se caso você precisar salvar armazenar como uma prova de algo. Então você não precisa ter acesso à câmera, você pode fazer isso tudo de forma remota e gravar na nossa nuvem. E após gravado a nuvem, que a gente chama de arquivos, perdão, pode manter. É possível você exportar para MP4, é possível você fazer a gestão, compartilhar o link. Então, é possível fazer uma gestão desses arquivos em nuvem. Como foi falado anteriormente, em alertas é possível obter trechos de vídeo. Então, é possível você criar condições junto ao alerta da câmera e realizar essa obtenção desses trechos. Então, você consegue de forma inteligente e automática criar condicionais que permite ao seu cliente ou a você, o operador, reagir a essa situação. Em arquivos, é possível fazer essa gestão desses arquivos, desses vídeos, né, de forma manual ou automática. Você pode exportar para MP4, você pode obter um link e compartilhar com os seus clientes. Então, toda a parte de gestão dos arquivos gravados, dos vídeos gravados manualmente ou automaticamente, é feita a partir dessa aba Arquivos. Eu vou mostrar brevemente agora uma demonstração. Deixa eu da plataforma em tempo real. Por favor, só me confirma que vocês estão vendo. Já vemos, Tá Victor. Perfeito. Então, a nossa plataforma, ela tem diversos submódulos, né? A gente tem módulo de relatórios, de alertas, de vídeos, gestão de unidades, monitoramento em mapa, rotas, percursos, atividades, mensagens, secas, tem mini aplicativos de logística, entre outros. É uma plataforma muito rica. Mas como a intenção da demonstração é mostrar a parte de vídeo, eu vou me atentar apenas a essa parte. Então, na parte de monitoramento em tempo real, é possível você acompanhar na aba monitoramento a unidade, né, o veículo, e assistir a câmera, por exemplo, simplesmente clicando. Então, você vai clicar, câmera um, câmera 2, e ela vai carregar. Então, por exemplo, esse veículo está se movimentando neste momento. Você pode observar onde ele está e a situação em tempo real simplesmente clicando aqui em cima dele de uma forma muito fácil. E a câmera 2 também. Então, está carregando aqui, né? Certo. Na aba vídeo é possível observar o ao vivo, né? As mensagens. Você pode assistir o vídeo em tempo real do carro. É possível também verificar, adicionar um mapa, como foi descrito anteriormente, em tempo real, e também ajustar a qualidade da câmera. Então, em alta qualidade ou média qualidade, né? Você pode fazer essa gestão. Dentro da plataforma é possível receber alertas online, então a gente tem carregado aqui, ó, motorista ao celular, motorista fumando, motorista distraído. Então foram alertas que foram gerados por esse veículo que está configurado no dispositivo, né? A gente vai ter também em reprodução, você pode fazer, como foi explicado, você pode fazer a solicitação. Por exemplo, eu quero um vídeo que aconteceu dia 6, dia 31, dia 7. Você pode realizar essa solicitação. E em seguinte você consegue assistir. Então você não precisa ter acesso à câmera. Você simplesmente pode assistir direto da plataforma e obter esses dados, né, enfim, em tempo real, né? Digamos, obtendo da câmera, enviando para você um dado histórico. E é possível salvar também.
Em arquivos, eu vou abrir aqui um dispositivo, Paulo, que a gente gerou alguns eventos testes, né? De motorista distraído, que a câmera obteve, motorista fumando, motorista bocejando. Então, esses eventos, eles são captados, né, a partir de um evento, né, de um valor que a câmera envia para a plataforma e a plataforma salva de forma automatizada esses eventos. Em relatórios, é possível você criar relatórios de viagens, relatórios de infrações de trânsito, né, excesso de velocidade, relatórios de sensores, trabalhar esses sensores. E é possível também assistir os vídeos desse evento específico, né? Então, deixa eu abrir aqui. Tá lento. Infrações. Deixa eu gerar novamente aqui. Então, esse aqui é um caminhão, né? Então, ele gerou uma infração de excesso de velocidade. O sistema automaticamente salvou esse vídeo e fica disponível ao cliente. A gente pode criar diversas lógicas, né, em cima desse sistema. Então, você pode criar quando a ignição for desligada, ignição ligada, quando houver, por exemplo, uma vinculação de motorista, uma desvinculação do motorista, é possível adicionar e remover o mapa, né, do momento. Então, a gente tem toda essa gestão automatizada do sistema. Acredito que é isso, Daniel. Eu mostrei aqui brevemente os alertas, né? A gente tem mais de 21 tipos de alertas criados. E pode fazer a vinculação desses alertas com mais de 57 tipos de parâmetros da câmera, que eles podem ser gerados, reagir de forma dinâmica, né? A gente tem mais de 25 tipos de reações, por exemplo, notificar e-mail, enviar alerta para Telegram, pop-up, mobile, salvar vídeo, né? Lógico, entre outros. Legal, Vitor. Cara, é bem bacana. Um negócio que eu achei super legal que você mostrou foi a capacidade de criar um modelo de relatório e no modelo de relatório vir um vídeo anexo daquela situação. Por exemplo, excesso de velocidade é algo que tem a ver com o motorista, é claro, porque ele se deve velocidade, mas não tem a ver com um bocejo, não tem a ver com falando ao celular. É uma situação que, eventualmente, não é nada de câmera, é algo do monitoramento. Assim É a Exatamente. como videotelemetria, né? Acontecendo em tempo Exata, real. isso. Aí a gente entra numa etapa de telemetria um pouquinho mais avançada, que através do equipamento Intelbras, que está nesse exemplo, ele identificou outros aspectos não ligados unicamente à imagem, e sim ao controle, à gestão daquele veículo, à digitalização da frota daquele cliente. Então, você começa a entregar valor para aquele cliente, né? O preço é o que você vai cobrar e o valor é o que você vai entregar. E aqui tem muito valor, porque você começa a ter evidências. Por exemplo, chegou uma multa. Não, mas eu não excedi a velocidade. Bonitão, eu tenho o monitoramento, eu tenho a imagem, eu tenho tudo que você precisar. E da mesma coisa, um acidente. Ele parado, um caminhão fecha ele pode ir na seguradora e falar: olha, o meu veículo não teve culpa. Então, você começa a ter evidências e mitiga riscos com base nessa solução, que é bastante completa, essa integração bastante fluida, bastante bacana. E E a Daniel, eu gente está gostaria de ir trazendo. um pouco além, que fora Claro, os relatórios, que a gente pode criar dezenas de tipos de relatórios, né? Você também pode automatizar o envio dos relatórios. Então, você pode criar digamos, você precisa, na lógica de negócio, um relatório X. Você pode estruturar esse relatório e, em seguinte, você ainda pode automatizar o envio desse relatório. Então, o seu cliente, ele vai ter acesso. Ele não precisa nem chegar a abrir a plataforma, ele vai receber esse relatório da plataforma, né? No seu e-mail,
por API, então você pode ter acesso de formas muito dinâmicas, essas informações da câmera. Então, a gente sai um pouco da transmissão ao vivo e entra na questão da inteligência, né? Que são os parâmetros enviados, como se diz, essa condição que você pode oferecer ao parâmetro. Então, você pode vincular uma cerca eletrônica e dizer, olha, se passar naquela região, eu quero que filmem por 5 segundos o motorista. Eu quero, se caso não tiver vinculado esse motorista, não tiver nenhum motorista vinculado, eu quero receber esse vídeo. Então, com a plataforma, você consegue ter um controle tremendo, né, da câmera e consegue ir além. Gostaria de tentar deixar claro essas possibilidades, né, Uhum. para o Isso, operador, né? uhum. Isso, que aí a gente entra no que a gente estava falando, né? Mais soluções, mais integração e mais segurança para o dono da frota. Cara, obrigado, Vitor. Tá, só para Ah, terminar, o uhum, vídeo diga ele é lá. uma prova irrefutável, né? Então, no momento que você tem o dado, o numérico, né, você ainda pode questionar, você ainda tem uma discussão, mas o vídeo ele é uma prova irrefutável de algo. Então, no momento que você tem um relatório, você tem um alerta, você tem um evento vinculado a um vídeo, ele se torna irrefutável. Então, eu acho que é importante entender isso, porque isso é extremamente importante, eu acho no dia a Qual é dia, né? De uma empresa, de uma. um, um dos recursos, eu acho que, né, o recurso mais caro de todos nós é o tempo, né? É o tempo. E pensa que o quanto que eles reduzem o tempo de resolver um sinistro, seja uma multa, seja qualquer outra coisa. Estava olhando umas pesquisas, é em torno de 8 dias, às vezes, para um sinistro, um acidente, um atropelamento, uma multa, mais tempo. E com o vídeo, a resolução é de horas. Então pensa que é o teu time, né, o time do gestor da frota, ele otimizar porque ele tem a imagem já disponível de uma colisão que não foi culpa dele, de uma multa que foi cobrada errada, de qualquer sinistro, né, de uma entrega. Eu falo de transporte de passageiros, que há muita mentira. Ah, não passou na minha rua. Coleta de lixo. Ah, não passou na minha rua. Não passamos tal horário. O condomínio é que não tinha colocado os lixos na rua naquele horário. E eu já comprovei. E como eu ia comprovar isso antes? Então, a imagem, ela reduz tempo. E tempo entra naquilo que a Lia falou. Às vezes fica intangível, mas se tu disser que tu leva tanto tempo para resolver um sinistro e tu vai reduzir isso para minutos, horas, dá para calcular, dá para fazer uma estimativa aí. Pensa assim, ó, quem cuida das finanças da empresa, quanto não custa um dia de dinheiro parado no banco? Ou um dia de prazo que a gente não dá para o cliente? Olha a diferença que isso faz no fluxo de caixa da empresa. Então, ainda mais hoje, com crédito difícil, com tudo apertado, cliente brigando por desconto, qualquer otimização que a gente trouxer, qualquer solução que a gente trouxer aqui vai trazer eficiência, e eu lembro que no chat alguém colocou essa palavra, então isso vai trazer benefício para todo mundo. Ô, Tá, eu vou Dani, pedir para. Opa, diga. opa, desculpa, não? Não, só fechar o teu ponto do Simas, que uma das perguntas que a gente mais recebe, principalmente quando o nosso time comercial precisa atuar junto do parceiro, às vezes numa conversão, é quanto que eu economizo? Eu posso tirar uma pessoa, eu tenho 5 pessoas fazendo isso, eu posso reduzir o número de pessoas fazendo essa gestão, fazendo esse processo com a câmera? É básico, e aí é o nosso papel de ajudar o nosso papel, quando eu digo vocês, parceiros que estão aí ouvindo, né? Ajudar que ele tenha essa visão. Investir por investir nunca vai acontecer. A gente pode falar aqui o dia inteiro de valor de mercado, mas se ele não enxergar o custo, que seja de R$ 2 na operação dele, e aí é uma conta que a gente tem que ajudar a fazer, ele não vai colocar. Legal. Perfeito. Bom, eu vou pedir para a produção aqui tirar a apresentação, tá? A gente está chegando ao fim, porém, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas que ao longo, né, do nosso webinar o pessoal foi fazendo. A gente tem o Braulio que está aqui na retaguarda. Braulio, você quer passar? Podem ser, não sei, 2, 3 perguntas para a gente responder, até para não
estourar muito tempo e a turma poder almoçar na sequência também. Beleza, combinado. Bom, pessoal, bom dia. A gente recebeu várias perguntas aqui, algumas eu já fui respondendo, e aí só explicar para todo mundo que está enviando que a gente vai responder todas elas, tá? Se a gente não falar aqui na sessão. Tem duas perguntas do Marco Silva, que eu imagino que vai ser mais direcionado para o pessoal da Intelbras. A primeira é perguntando quando vocês vão lançar um produto equivalente a recursos e valores que nem a DIME JC371, Dashcam com inteligência artificial, e ele pede também para falar sobre o produto Dashcam com o IA, como estão as opções, falar mais sobre o portfólio. O Marcos está querendo saber. Oi, Marcos. Então, hoje nós já temos, tá, alguns modelos aí que você pode encaixar. A gente precisa só entender qual é a tua necessidade para botar em comparativo algum item do nosso portfólio, para comparar, como a gente fala aqui, banana com banana, laranja com laranja, né? Não sei se alguém do nosso time comercial já teve a oportunidade de se conectar. A gente pede na sequência para fazer isso. Hoje já temos modelos, tá? Vou responder a tua pergunta primeiro de uma maneira direta. Já temos modelos similares. Hoje, no portfólio de dashcams, a gente está falando de dashcams de 2 a 4 canais, todas com inteligência artificial embarcada. Então, todos os modelos de dashcam que a Intelbras tem hoje no portfólio, tá? Para que isso fique claro, já tem inteligência artificial embarcada, desde reconhecimento facial até EIDAS, DSM e todas essas funções que hoje já são mais comuns quando a gente fala de inteligência artificial para dispositivos móveis. Todos os nossos modelos de dashcam já tem todos os módulos de conectividade, então você 4G, GPS e Wi-Fi, tá? Então, não sei se respondi a tua pergunta, não vou falar modelo a modelo, né? Mas hoje a gente está variando de 2 a 4 canais, todos os acessórios e câmeras para te fazer essa variação de onde o cliente vai precisar usar uma outra câmera externa, câmera interna, se ele vai querer utilizar as inteligências, porque embora eu tenha em todas elas, pode ter cenários que ele não vai precisar e pode trabalhar com câmeras convencionais, tá? Então, tudo isso hoje já está disponível no portfólio da Intelbras. A gente vai trabalhar aqui com o pessoal depois para pegar um pouquinho dos contatos de vocês e alguém do nosso time comercial faz esse momento aí para te apresentar um pouquinho melhor no detalhe e entender a tua necessidade. Mas só acrescentar, dá para separar as características da câmera, que a gente pode fazer um depara, importantíssimo, e a questão preço, né? Então, por exemplo, eu posso entregar um produto para ti que é mais caro, de repente, para a gente fechar negócio, a gente equaliza o preço, mesmo entregando produto superior, né? Eu não sei o modelo ali, se ele é de 3 canais, então eu tenho só de 4, tudo bem, vamos tentar fazer chegar o de 4 no valor de 3, para a gente poder entrar aí. Isso, eu entender a tua necessidade e comparar. Eu preciso saber, às vezes está trabalhando com um modelo de 4 câmeras, precisa de 3, ou talvez eu vou ter uma inteligência que vai reduzir o uso de uma câmera, então o time está totalmente capacitado hoje, até por isso que a gente tem um time comercial dedicado, né, que respira isso, um time de pré-vendas, a gente senta depois contigo, entende a necessidade, mas com certeza temos um produto em portfólio que pode te ajudar aí para o que tu estás precisando hoje. Certo, obrigado. Bom, tem uma pergunta do Thiago Teógenes. Olá, equipe Willon e Intelbras. Quais comandos estão homologados para serem enviados da Willon para o dispositivo Intelbras? Bem específica essa pergunta, né? Se tiverem uma... Atualmente a gente tem, eu abri aqui rapidamente, 5 comandos pré-configurados, né? Que é o Video Timeline, Video Stop, Video Playback, Video Live Stream, Video Download. E também é possível na plataforma enviar mensagens personalizadas. Então, mesmo que não tenha ainda integrado, você pode enviar a mensagem personalizada, mas também pode entrar em contato conosco, da equipe de suporte, e a gente pode realizar a integração. É só realizar a solicitação. Certo. Obrigado, Vitor. Tem uma pergunta do Alexandre Bertoli. Está perguntando se tem câmeras RS232. Imagino que estejam habilitados com a interface, né? RS232. Todos os nossos modelos hoje, sejam de dashcams ou MDVRs, já possuem o RS232 habilitado, e aí o parceiro pode brincar à vontade com as integrações que ele precisa fazer ali, tá? Inclusive, temos também comunicação transparente
para quem já trabalha com isso, e imagino que seja o caso de quem me perguntou sobre o RS 232, ele não precisa nem tratar essa informação. Eu posso só usar o MDVR Ladescan como um gateway dessa informação que está vindo do RS 232 e mandar para o Elon ou para onde você estiver interessado aí em utilizar. Beleza, obrigado, Letícia. Bom, pessoal, tem mais algumas perguntas aqui, eu respondi a maioria, só que eu acho que como a gente já excedeu um tempo aí da sessão, avisar para o pessoal, então, quem tiver pergunta ainda pode mandar aí no QIA, mas a gente vai responder depois, individualmente. E aí, como a Letícia falou, os que também tiverem interesse, podem entrar em contato com a equipe da Intelbras para tratar as dúvidas, tá bom? E com a gente também. Muito obrigado, pessoal. Beleza, Braulio. Obrigado, Obrigado pessoal. aí, tá? Obrigado por ter filtrado, por ter acompanhado no chat também. Então, pessoal, é isso, tá? A gente desde já agradece a disponibilidade de todos vocês. Esse é o primeiro contato, digamos assim, que vocês vão ver mais intenso, tanto com o Telbras e o Elon, porque a parceria está só começando, como o Alexandre falou, a gente tem expectativas bastante grandes, que a Letícia falou agora sobre as possibilidades também são enormes, então obrigado pelo tempo, tá? A gente vai responder tudo para vocês individualmente depois. E ponto importante, esse webinar está sendo gravado e vai ficar também nas nossas redes, canal do YouTube, tanto nosso como da Intelbras. Então, se eventualmente você chegou um pouco mais tarde, você precisou, bom, quem precisou sair mais cedo não está me vendo agora, né? Mas vai poder assistir. Então, desde já, obrigado novamente. E é isso. Deixo o pessoal também Não, fazer um fechamento. agradecimento aqui por parte da Intelbras, toda a companhia, uma estrutura sólida, robusta, onde a gente consegue oferecer e somar para todos vocês suporte técnico, suporte financeiro, suporte comercial, suporte de marketing, algo que é realmente diferenciado para quem precisa ter um apoio nesse começo, não só no começo, mas durante toda a jornada de negócio, né? Um dos nossos valores é segurança no negócio, por isso que a gente fecha parceria com grandes empresas como a Willow, né, para realmente passar essa segurança. Então, se vocês se aproximarem um pouquinho, pode ter certeza que eu garanto que vai ter sucesso aí nessa parceria. Obrigado mais uma vez, viu? É isso. Falou, pessoal. Obrigado e bom fim de semana a todos, hein?